Olá pessoal, meu nome é Márcio Vasconcelos, estamos aqui no SEAV Virtual para iniciarmos nosso módulo de sustentabilidade para engenheiro BNDES. O nosso módulo que se inicia hoje tem por objetivo justamente abordar questões de provas anteriores e concursos similares, sempre desenvolvendo a parte teórica, trazendo a conceituação em cima da questão que está sendo trabalhada. Então, nossa ideia, em primeiro lugar, é trabalhar em cima dos tópicos previstos no nosso edital. Então, vamos usar o último edital como nossa referência e, em cima disso, vamos desenvolver a parte teórica e de exercícios. Então, o nosso módulo, na verdade, é o módulo de exercícios com a fundamentação teórica, tá? Olhando aqui para a nossa tela, a gente vai observar os pontos cobrados no último edital. Vamos lá então, pessoal. Bom, a gente tem aqui, né, os tópicos cobrados no último edital, é onde a gente vai desenvolver o nosso assunto dentro da matéria sustentabilidade para engenheiro BNDES, né? E o primeiro tópico, ele fala em conceitos de responsabilidade socioambiental. Meus amigos, conceito de responsabilidade socioambiental. Bom, a ideia aqui trabalhada tem que ser desenvolvida da seguinte forma: a parte conceitual e a evolução deste conceito. Em primeiro lugar, responsabilidade socioambiental é um novo modelo de gestão, é um processo em desenvolvimento, é uma nova tendência na administração pública e federal. Responsabilidade socioambiental é um novo direcionamento dentro do século XXI a nível mundial. É uma nova tendência que visa justamente inserir os aspectos socioambientais dentro de um planejamento empresarial. Então a gente está trabalhando, na verdade, com o desenvolvimento de um novo modelo de gestão, aonde nesse novo modelo nós teremos os aspectos socioambientais juntos com a produtividade, juntos com a competitividade de mercado, junto com a prestação de serviço. Então a gente está inserindo novos atributos dentro da administração. Essa é a nossa ideia básica. Responsabilidade socioambiental é essa tendência, tanto na administração pública como na administração privada, ela valoriza justamente um novo modelo dentro de aspectos socioambientais, e é muito importante a gente perceber que dentro dessa matéria, dessa nova tendência, a gente tem diversos aspectos que têm que ser trabalhados. Por exemplo, a valorização dos stakeholders, ou seja, a valorização de todo o universo de relação de uma empresa ou órgão público. Então, quem são os stakeholders? O público interno, o governo, a sociedade no qual está inserido esse órgão ou a empresa. Nós temos aí a parte de gestão participativa, preocupação com o público interno. Nós temos esse desenvolvimento do aspecto ambiental, melhorar o desempenho ambiental de uma empresa ou órgão público, conhecer os impactos causados por uma determinada atividade, prever impactos, buscar alternativas, valorização dos problemas sociais da comunidade no qual a empresa ou órgão público ela está inserida, ou seja, aquela ideia de maximização do lucro, preocupação exclusiva com a produtividade. Isso aí é algo ultrapassado. A ideia que nós temos hoje é termos justamente uma empresa ou órgão público no sentido mais amplo, ou seja, a sua atividade fim, ela tem que ser exercida da melhor forma possível, da forma mais competitiva possível. Porém, essas empresas precisam de um maior contato com a sociedade e o meio ambiente no qual eles estão inseridos. Hoje, a ideia é que a empresa, ela tem, dentro desse aspecto mais amplo, ela tem a maior participação socioambiental e tem a noção de que ela não está isolada, ela não tem que chegar e começar a produzir, se instalar e começar a produzir simplesmente, ter uma preocupação exclusiva com os seus acionistas ou com a sua produtividade.
Isso não vai deixar de ser exercido, porém, existem outros aspectos, no sentido mais amplo, conforme eu já falei anteriormente. Então, a ideia é justamente uma empresa ou órgão público que saiba trabalhar com a sua atividade com um alto desempenho socioambiental. Se a gente levar em consideração que uma empresa ou órgão público, eles utilizam os recursos naturais da sociedade, eles utilizam o solo, o ar, a água, o minério, a eletricidade, utilizam os aspectos governamentais, a estrutura urbana, a segurança pública, a iluminação pública, utilizam os recursos humanos que aquela sociedade oferece para essa empresa ou órgão público, as pessoas, os profissionais já formados, os recursos financeiros que bancos, entidades financeiras fornecem. Se a gente levar em consideração tudo isso, a gente percebe que uma empresa ou órgão público não pode ser analisado, abordado com um aspecto isolado. Então, essa atividade, esse novo modelo de gestão, vai além da maximização do lucro, buscando um papel mais amplo, uma atividade mais ampla, que é a responsabilidade socioambiental. A palavra responsabilidade vem de responder, resposta. Então a gente tem uma ideia de devolução, de resposta, de devolver à sociedade um ambiente melhor. Então, já que estamos produzindo e a nossa produtividade cria um impacto ambiental, levando-se em consideração que qualquer atividade humana gera um impacto ambiental, a ideia é conhecer esses impactos gerados e tentar eliminá-los ou pelo menos mitigá-los, mitigar os impactos, diminuir os impactos inevitáveis. Então, essa é a ideia da gestão socioambiental, um novo projeto, como Patricia Ashley, no livro Responsabilidade Social Corporativa dos Negócios, previsto no nosso edital, citado em vários editais da nossa banca. Esse livro, a Patricia Ashley, ela fala o seguinte: a responsabilidade socioambiental é um conceito em construção, é algo que está chegando agora, é algo que está se desenvolvendo agora. No processo evolutivo, é algo que está ainda se adaptando à sociedade a nível mundial. É uma tendência irreversível, aonde a própria sociedade cobra de empresas e governo um desempenho socioambiental mais visível, mais acentuado. Por isso, a gente está aqui hoje, por isso já é cobrado em concurso público, e cada vez mais crescendo essa matéria. Digo para vocês, em pouco tempo vai ser uma matéria comum para qualquer cargo, porque é uma tendência na administração pública e federal. E a responsabilidade socioambiental, que é o nosso pilar principal, ele busca justamente essa ideia de melhor desempenho socioambiental. Vivemos uma época agora onde o aspecto ambiental, as mudanças climáticas, a ação do homem no meio ambiente, é algo que está na mídia, é algo plenamente discutido pela sociedade. Então, a responsabilidade socioambiental, ela visa justamente um melhor desempenho na questão ambiental. Então, utiliza a produtividade de forma inteligente, a produção de forma racional, sem exaurir os recursos naturais, se preocupando sempre com as gerações futuras. A década de 90, ela é o início da consolidação da responsabilidade socioambiental. Na verdade, a primeira vez que se falou em responsabilidade socioambiental foi em 1953, com o Howard Bowen. Howard Bowen ele fez uma previsão de que no futuro empresas, órgãos públicos teriam que buscar algo além da questão do lucro, da competitividade comercial, industrial. Esse algo além seria uma atividade mais ampla por parte de empresas e órgãos públicos dentro da sociedade. Em virtude, como já falei, da maior importância dos aspectos ambientais, isso acabou se tornando uma realidade. No início da década de 80, ainda muito embrionário, muito incipiente, e acabou se consolidando a partir da década de 90, com o fim do mundo bipolarizado e o início do mundo neoliberal globalizado. O neoliberalismo
ele é uma nova fase do sistema capitalista, iniciada de fato na década de 90, e que nos traz um ambiente muito mais competitivo, muito mais, entre aspas, agressivo. É um capitalismo mais agressivo, competitivo, aberto, que tem no mercado internacional a sua principal via para buscar o crescimento econômico. E vivemos também a época da globalização. A globalização, um mundo conectado, um mundo interdependente, ele se torna mais visível a partir da década de 90, principalmente com as ferramentas da tecnologia da informação, né? A internet, a telefonia celular, né? A TV a cabo, a difusão dessas ferramentas tecnológicas que trazem para o mundo de hoje um mundo muito mais dinâmico. Hoje nós temos uma dinâmica de informações que há pouco tempo seria muito difícil a gente até prever que aconteceria isso. Em virtude, então, do maior fluxo de capitais, pessoas, serviços e informações que a globalização nos traz, em conjunto com o neoliberalismo, que é esse capitalismo mais aberto, mais agressivo, nós temos a junção desses dois que cria o contexto atual. E o contexto atual, ele é extremamente favorável à implementação da responsabilidade socioambiental, já que a responsabilidade socioambiental encontra nesse campo um campo aberto, competitivo e dinâmico. Então, a responsabilidade socioambiental acaba se tornando um diferencial de competitividade. Empresas que aderem a essa tendência, elas acabam oferecendo algo a mais aos seus clientes, acabam alcançando um patamar superior aos seus clientes. Então não é só o produto que se oferece, o produto de qualidade, o produto com bom preço, mas também o algo a mais. Nós temos pesquisas recentes que falam que o mercado interno mundial, o consumidor mundial, hoje, ele valoriza produtos e serviços que tenham atrelados valores socioambientais. Isso é importante, já que vai nortear todo o nosso estudo. No serviço público, isso também é uma tendência. Na administração pública, em todos os segmentos, isso é uma tendência. No Brasil, qualquer outro lugar do mundo, a gente vai ver esse direcionamento. Por isso estamos aqui nos preparando para essa prova de engenheiro BNDES, né? Voltando para os nossos tópicos, a gente vai observar o seguinte, vamos lá. Conceitos dos principais indicadores sociais. Bom, aqui nós temos um estudo voltado para uma parte mais social, preocupação com o bem-estar social. E quando a gente fala em bem-estar social, a gente tem que mensurar como nós vamos medir o bem-estar social, como vamos mensurar essa questão do bem-estar social. Aí entram justamente os indicadores como uma ferramenta fundamental nesse processo. Então a gente começa a trabalhar com o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, temos o coeficiente de Gini, entre outros indicadores na área social que nós vamos trabalhar. Isso é cobrado na nossa prova? Sim, claro. O meu objetivo aqui, pessoal, é justamente trabalhar aquilo que está previsto no último edital. Não vamos colocar nem mais nem menos, não vamos trabalhar nenhuma vírgula fora daquilo que nos interessa. Temos que ser práticos e objetivos. A gente vai ver dentro dos exercícios como isso será cobrado para a gente. As características do IDH, temos uma reformulação do IDH que foi feita agora, recentemente, em 2010, né? Isso é muito novo, e a gente vai justamente compreender a metodologia antiga, a nova metodologia do IDH. Iremos analisar também outros coeficientes, como o IDHM, o Gini, que eu já falei para vocês, entre outros que nós iremos trabalhar também nessa ideia. Sempre buscando os indicadores na área social, a medição dos indicadores na área social. Voltando para o nosso próximo item, a gente vai abordar também a questão da ética. A ética, pessoal, esse ponto é uma parte da matéria bastante conceitual. Por que eu digo isso para vocês? Porque ele é muito subjetivo. Então, a gente tem que trabalhar a parte conceitual para poder entender a questão de ética, valores morais, valores culturais e a sua relação com a responsabilidade socioambiental. Nós temos na ética, valores morais e culturais, atenuantes e agravantes que podem
que podem interferir num processo de consolidação de uma política socioambiental. Então a gente vai analisar justamente essa relação, a parte conceitual e a relação com a responsabilidade socioambiental, né? A ética, não esquecendo aí rapidamente uma introdução, né? A ética, ela seria o quê, na verdade? Ela seria, ela vem da palavra ethos, né, do latim ethos, e ethos significa caráter, significa a busca pelo ideal de coletividade, né? Então a parte, o ideal comportamental, o comportamento social, o estar correto, independentemente dos interesses econômicos, eu estar correto, agir corretamente, independentemente daquilo que a lei nos obriga, né? Então ser ético é buscar valores corretos na nossa sociedade, na atualidade, valores que são desenvolvidos dentro da moral, da cultura da sociedade na atualidade. Não existe, Patrícia Estley fala isso, não existe responsabilidade socioambiental sem a ética, não existe desenvolvimento socioambiental sem que tenhamos valores éticos embutidos, sem trabalhar os valores éticos. Por isso, isso é cobrado no nosso edital e a gente vai trabalhar em cima das questões, a parte teórica e a parte das questões dentro do nosso desenvolvimento. Isso é muito interessante, é muito importante no processo de aprendizagem. Voltando lá para o nosso edital, nós temos também os impactos socioambientais de empreendimentos. Aqui nessa parte da matéria, é uma parte muito interessante, a gente mergulha aqui em gestão ambiental, nós temos uma referência bibliográfica que é muito importante e muito utilizada pela banca, que é José Carlos Barbieri, Gestão Ambiental Empresarial, uma referência na literatura nacional na área de gestão ambiental, bastante cobrado em provas. Eu vejo, às vezes, trechos do livro nas nossas questões utilizados pela banca, né? A banca gosta muito desse livro também. E aí nós temos, quando a gente fala de estudo dos impactos ambientais de empreendimento, a gente fala obrigatoriamente em estudo de impacto ambiental e licenciamento ambiental. Então, o estudo de impacto ambiental é um estudo diagnóstico, prévio, é um estudo que tem por objetivo prever impactos e buscar alternativas. É o primeiro passo que se faz quando você quer aplicar um SGA, um sistema de gestão ambiental, uma política de responsabilidade socioambiental. Conhecer os impactos causados pela sua atividade. Não esquecendo que toda atividade feita pelo ser humano, qualquer uma, ela gera um determinado impacto ambiental. Toda atividade gera impacto ambiental. Então, para que você tenha um bom desempenho na sua gestão ambiental, primeiro ponto, você vai conhecer os impactos causados pelo seu empreendimento, os impactos causados pela sua atividade, pela sua prestação de serviço. Então, o estudo de impacto ambiental é a ferramenta inicial a ser utilizada. O diagnóstico, o estudo prévio, conhecer os impactos e buscar as alternativas. Não existe gestão ambiental sem um estudo prévio, é fundamental e necessário na nossa abordagem, tá ok? Então essa parte da matéria a gente vai justamente analisar esse desenvolvimento todo do estudo de impacto ambiental que nós temos dentro da gestão ambiental. O outro tópico qual é, pessoal? Vamos lá. Aí a gente entra no processo de legislação ambiental, né? A legislação ambiental, ela é muito legal porque a gente vai abordar uma série de leis dentro dos exercícios e tal, que são fundamentais. Por exemplo, a nossa lei mestra dentro da gestão ambiental, de política ambiental, política pública ambiental no Brasil, a 6938, a lei 6938 de 1991, a nossa lei da política nacional do meio ambiente, é a nossa lei mestra, nossa referência em termos de política pública do meio ambiente no Brasil, é o início do nosso estudo na área de legislação ambiental, onde tem lá o CISNAMA, como a gente pode ver aqui no nosso tópico, né? O CISNAMA, né? Essa parte do o Sistema Nacional do Meio Ambiente, a estrutura funcional, o CISNAMA está no artigo 6º da 6938, né? Vamos analisar também algumas outras leis, né? Por exemplo, as resoluções CONAMA, a 001, a 237, que falam sobre estudos de impacto ambiental e licenciamento ambiental, respectivamente, né? São resoluções
primordiais dentro do nosso processo de estudo e análise, né? Nós vimos no tópico anterior a parte de impactos ambientais de empreendimentos, onde nós temos o licenciamento ambiental, que é fundamental. Então, os tipos de licença, os prazos das licenças ambientais, tudo isso a gente vai analisar de forma detalhada, de forma meticulosa, porque isso é cobrado aprofundando a parte de legislação ambiental. Essa parte de legislação ambiental, pessoal, é fundamental para a gente, tá? É fundamental. A prova de engenheiro BNDES sempre cobra alguma coisa de legislação ambiental. É muito importante. Vamos abordar também dentro de legislação ambiental, né, a lei de resíduos sólidos, né, gestão de resíduos sólidos, a 12.305 de 2010, uma lei muito recente que fala justamente da gestão pública na questão de resíduos sólidos, muito importante para a gente. Vamos abordar também a nossa própria Constituição brasileira, nosso artigo 225, que fala sobre o meio ambiente, bastante interessante. Ainda nessa parte de legislação ambiental, vamos falar também de uma lei que está em processo de reformulação, que é o nosso chamado Código Florestal, como a gente pode ver ali, ó, Código Florestal. Então, o Código Florestal, ele está previsto, né, para ser aí reformulado esse ano. Existe uma grande briga política, um grande interesse político hoje em desenvolvimento no Congresso Nacional. Ainda não temos uma definição de como ficará esse Código Florestal, então minha ideia é trabalhar o Código Florestal hoje vigente e as propostas que estão aí para serem trabalhadas no Congresso Nacional. Eu digo para vocês, é muito importante a gente ficar de olho, porque esse código pode sair a qualquer momento, e em virtude disso, será cobrado com certeza um novo código. Então a gente vai estudar o antigo e vai estudar também as propostas novas. Caso, após essa filmagem, tudo saia um novo código, é importante que vocês tenham consciência de que é necessário a abordagem em cima, desse novo código, para que nós tenhamos a correta preparação da nossa prova. Então essa parte de legislação ambiental, ela é muito importante, ela é fundamental, ela é primordial dentro do nosso estudo, da nossa matéria, tá ok, pessoal? Temos outras leis também que a gente vai citando no decorrer das questões. Um outro tópico que a gente vai abordar, vamos lá analisar, é justamente a parte de mudança do clima, aquecimento global, protocolo de Kyoto, economia de baixo carbono, perfil brasileiro de emissões. A questão da mudança do clima é o principal tema hoje na área ambiental. É o tema mais discutido na área ambiental, né? O efeito estufa, o aquecimento global. Hoje nós temos, na verdade, duas correntes científicas trabalhando, né? Uma que fala da ação antropogênica do homem no processo do aquecimento global, que o homem tem sim uma interferência direta no processo de aquecimento global, e devido a isso nós devemos tomar atitudes emergenciais para evitar um impacto ambiental maior. E temos uma outra corrente científica que fala justamente o contrário, uma corrente dissidente, minoritária, que diz que o homem não teria efeito no processo de aquecimento global, e pelo contrário, que o mundo estaria se esfriando. A gente vai trabalhar mais em cima da corrente majoritária, na corrente mais aceita, trabalhada pela ONU e pelos principais governos do mundo, que diz que o homem tem sim uma interferência direta no processo de aquecimento global. É essa corrente que tem sido cobrada em prova, a corrente majoritária, a corrente usual, essa corrente que a gente vê na mídia sendo divulgado e que se trabalha nas grandes conferências da ONU e nos grandes governos aí dentro dos órgãos ambientais competentes. Outro ponto, voltando lá para o slide, a gente vê aqui, né, aquecimento global, já falei, protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto é um grande referencial na nossa parte aqui do nosso edital, criado em 97. Ele estabeleceu metas de redução de emissão de carbono, tendo como uma meta universal 5,2%, a meta generalizada a nível global. Essa meta, ela seria cobrada de forma diferenciada, conforme previsto no protocolo de Kyoto, assinado em 97. O protocolo de Kyoto, ele tem no seu anexo 1, né, os 38 países desenvolvidos maiores poluentes. Então, os que mais poluem, os desenvolvidos que mais poluem,
pegaram uma lista, os 38 desenvolvidos que mais poluem, previsto no anexo 1 do protocolo de Kyoto. Eles têm metas diferenciadas, alcançando uma meta geral de 5,2% com base no ano de 1990. Esse é o que diz, essa é a meta cobrada pelo protocolo de Kyoto. Nós temos também os países que não estão no anexo 1 do protocolo de Kyoto. São os países em desenvolvimento ou potências médias. São países que não têm metas obrigatórias, mas têm sim condição de participar de forma voluntária. São chamados países que estão fora do anexo 1 do protocolo de Kyoto. Então o protocolo de Kyoto ele veio com a missão de cobrar uma meta. Essa meta ela deveria ser atingida inicialmente entre 2008 e 2012, isso já foi prolongado até 2017, e infelizmente, né, o que se tem do protocolo de Kyoto é um resultado muito pequeno, muito pífio daquilo que tinha sido planejado anteriormente na década de 90. Hoje, o protocolo de Kyoto, ele pouco diz nas questões de avanço da economia reduzida, da economia de carbono, né, no chamado crédito de carbono, mercado de carbono. Isso aí funciona muito abaixo do previsto, principalmente em virtude da crise financeira mundial vivenciada por todo o planeta na atualidade. Então essa crise ela atrapalhou bastante logo no período que seria o cumprimento das metas previstas no protocolo de Kyoto, que estaria entrando em vigor entre 2008 e 2012, né? Justamente no início da crise que começou em 2008. Tanto que na última COP17, realizada em Durban, na África do Sul, agora final de 2011, né, o prazo para alcançar as metas previstas no protocolo de Kyoto foram prolongadas até o ano de 2017. Então seria agora dezembro de 2012, foram prolongadas até 2017. Hoje, o maior desafio no mundo é justamente buscar um acordo ambiental no qual nós tenhamos um compromisso sério por parte de todos os países do mundo. É o nosso maior desafio. Tivemos agora recentemente a Rio+20, e aí a Rio+20 foi mais uma conferência onde não chegamos a um consenso. Não chegamos a um consenso justamente devido aos interesses diversos dos demais países do mundo. Então, é algo que a gente tem que discutir, é algo que eu vou mostrar para vocês nas questões, como isso é cobrado. O protocolo de Kyoto ele é muito importante, assinado em 97, tem países aí que não seguem, que não assinaram o compromisso, tem países que assinaram e não buscam o cumprimento, tá? E, na verdade, hoje, os que mais emitem carbono estão de fora do anexo 1. Por incrível que pareça, lá em 97 isso não era previsto ainda. Hoje, os países emergentes são os países que mais crescem no mundo. Então, os emergentes hoje são os maiores emissores de carbono do mundo. E estes não têm obrigação de cumprir metas no protocolo de Kyoto. Só os desenvolvidos, conforme prevê o anexo 1 do protocolo de Kyoto. E os desenvolvidos são justamente aqueles que são atingidos pela crise financeira mundial e estão em processo de crise, de recessão. Então, a gente tem hoje uma situação que é muito contraditória dentro do protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto ele é muito criticado, mas a gente tem que estudar. E hoje eu digo para vocês, o maior desafio da comunidade internacional na questão ambiental é buscar justamente esse compromisso que o protocolo de Kyoto ele não conseguiu alcançar. Voltando para os nossos slides, a gente vê que temos também a economia de baixo carbono, né? Também muito importante, porque a emissão de carbono, na verdade, a emissão dos gases do efeito estufa, que não é só carbono, temos outros, né? O metano, óxido nitroso, entre outros, tá? A gente fala carbono porque o carbono ele corresponde a 73% dos gases do efeito estufa. Então a gente fala usualmente carbono, mas na verdade temos outros. Então, economia de baixo carbono é você justamente evitar a emissão desses gases que contribuem para o aquecimento global, que é o principal tema hoje no meio ambiente. Diminuir o aquecimento global através da economia de baixo carbono. O que seria a economia de baixo carbono? É a economia funcionando de forma inteligente. Em vez de você queimar o combustível fóssil, você queima um outro tipo de combustível que lança menos carbono. Em vez de você utilizar a energia elétrica
provenientes de termoelétricas que queimam carvão mineral ou combustível fóssil, você tem a fontes limpas de energia. A gente vai analisar isso, a gente vai estudar isso, fontes alternativas de combustível, fontes alternativas de energia, isso está previsto no nosso edital. Então você vai buscar tudo aquilo que beneficia a baixa emissão de carbono. Então já é chamada economia de baixo carbono. Você continua a produzir, o capitalismo ele não deixa de existir, o lucro, a competitividade não deixa de existir, mas sempre buscando o viés ambiental. É isso que diz essa parte aí da economia de baixo carbono. É você produzir, só que reduzindo o carbono, produzir de maneira mais inteligente, de maneira racional. Vamos no próximo item, a gente fala do perfil brasileiro de emissões. Então a gente vai fazer aqui uma análise em cima justamente do perfil brasileiro na emissão de carbono, né? Vou mostrar para vocês o chamado paradoxo brasileiro, né? Onde o Brasil mais emite carbono, qual o setor que o Brasil mais emite carbono, né? E quais são os programas que nós temos hoje no Brasil que fazem deste país um país que em alguns aspectos é um vilão, em outros aspectos é um exemplo a nível mundial em economia de baixo carbono. Então, perfil de emissões brasileiro, onde o Brasil tem os pontos fracos e os pontos fortes na emissão de carbono dentro da economia brasileira. Tá? A gente vai ver tudo isso dentro das questões. Vamos abordar as características dentro das questões. Próximo item, a gente vê aqui a Amazônia, né, a dinâmica do desmatamento e oportunidades para o desenvolvimento sustentável. Então isso é cobrado, pessoal, tá? Isso é cobrado na nossa matéria sustentabilidade, justamente a Amazônia, que é um ponto sensível dentro do contexto brasileiro, a Amazônia que é um ponto que sofre uma pressão internacional muito grande, né? E tem uma área de queimada ali, uma pressão econômica que envolve o agronegócio, envolve a pecuária, que são elementos importantes na nossa economia e que pressionam para aumentar o processo de desmatamento hoje na Amazônia. Existe uma luta hoje sendo travada na Amazônia entre os interesses econômicos e os interesses ambientais. Então, por isso a gente tem que estudar de maneira detalhada a questão da Amazônia. Vamos analisar, vamos abordar esse aspecto. Temos bastante questões que cobram esse ponto e a gente vai trabalhar também essa parte teórica da Amazônia. Voltando, né, mais uma parte aí do nosso edital, eficiência energética. Interessante, esse tema é muito legal, porque a gente vai justamente analisar os pontos energéticos, as fontes energéticas alternativas utilizadas no mundo todo. Então nós temos energia eólica, energia solar, né, a energia hidráulica, os tipos de hidrelétricas. Vamos abordar cada uma delas, o contexto atual do Brasil. Isso é cobrado em provas, já foi cobrado e com certeza provas no futuro irão abordar novamente esse assunto. É um ponto bastante importante dentro da nossa matéria. Um outro ponto que a gente vai abordar, energias renováveis. Então, justamente, a gente vai buscar o conceito das fontes limpas de energia, né, abordando justamente aquilo que há de mais novo em tecnologia nessa área energética. Tá ok, pessoal? Então é assim que a gente vai trabalhar em cima dos tópicos e buscando questões na nossa banca, procurando dar uma fundamentação teórica e abordar os exercícios para vocês. Eu espero que possamos consolidar o conhecimento, possamos aí desenvolver o nosso conhecimento dentro daquilo que é cobrado, de forma objetiva, clara, voltada para a aprovação de vocês, que é o que nos interessa aqui no CIAV virtual. Tá ok, pessoal? Então vamos lá, vamos então, mãos à obra, vamos às nossas questões. Então, pessoal, na nossa primeira questão, que nós vamos abordar, dentro dessa parte conceitual, o primeiro passo aí dentro da responsabilidade socioambiental, é justamente o estudo diagnóstico. É você compreender os impactos que a sua empresa, o seu órgão público, sua atividade, ele tem. Qualquer atividade humana gera um impacto ambiental. E o conhecimento deste é fundamental para que você comece um planejamento socioambiental. Porque senão como é que eu vou trabalhar? Por onde que eu vou começar a atuar? Como é que eu vou melhorar o desempenho ambiental da minha empresa ou órgão público se eu não sei qual é o impacto que eu causo? Então, o primeiro ponto é o estudo diagnóstico, analisar o impacto ambiental causado pela minha atividade. Então, eu tenho que buscar
conhecer os impactos causados. Então tem que fazer um estudo diagnóstico, um estudo prévio. O papel desse estudo prévio é justamente, ele tem dois objetivos específicos, a gente não pode esquecer. Quais são os objetivos? Prever os impactos possíveis em cima da sua atividade e buscar alternativas. O estudo de impacto ambiental, esse estudo prévio, diagnóstico, esse estudo prévio, ele fala sobre isso. Então é o primeiro passo, é o passo inicial dentro de um sistema de gestão ambiental. Conhecer o impacto causado pela sua atividade. Vamos então à nossa questão. Vamos lá. Analista ambiental, Petrobras, 2010. Na implantação de um processo de gestão ambiental simplificado, qual deve ser o primeiro passo? Bom, pessoal, em virtude aí da explicação que eu falei, fica fácil, fica óbvio, né? Agora eu só queria que vocês tivessem a atenção, antes da gente matar a nossa primeira questão, antes da gente trabalhar o nosso gabarito, é que, poxa, é claro que vai ficar fácil, porque eu vou sempre explicar para vocês, conduzindo vocês à resolução da questão. A questão, de fato, ela não é fácil. Não é uma questão fácil, é porque a gente desenvolve a fundamentação teórica e aí direciona para a resolução. Aí fica tranquilo, tá? Voltando para a questão, vamos lá. A nossa questão número 1, né, a nossa primeira questão, questão inaugural do nosso módulo de exercícios, né? Interessante aí, uma questão bem recente. Ela tem como gabarito a letra C de casa, realização de diagnóstico, justamente o estudo prévio, conhecer a atividade exercida, tá ok? É a nossa primeira questão.